Vamos dar início então aos nossos estudos dessa semana do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. E o tópico escolhido é o 14, o perdão das ofensas. Diante de todas essas catástrofes que têm acontecido ao redor do mundo e mais próximos de nós aqui, recentemente no Rio Grande do Sul, os espíritos, de modo geral, têm trabalhado conosco, nos convidado durante o dia, que é a nossa vigília, a fazer doações, fazer orações, mentalizar com amor a essas pessoas, a esses animais, a esses vegetais que estão em sofrimento. E também a mentalizar pelas águas, porque a água, ela é capaz de absorver as nossas energias. Você já deve ter ouvido falar de um pesquisador japonês que ele escrevia palavras debaixo de um copo de água e depois ele ia olhar as moléculas da água no microscópio e ele percebia as formações diferentes que ficavam. Quanto mais harmoniosa a palavra, quanto mais amorosa essas moléculas de água, como se fossem cristais de gelo, elas também demonstravam uma harmonia, uma beleza, uma sintonia. Quanto mais agressiva, odiosa a palavra, mais desorganização nessas moléculas, nesses cristais, ele encontrava. Ele fez várias experiências também com música. A música também influencia muito essa organização das moléculas. Outras experiências foram feitas com plantas e animais também. Há algumas fazendas que utilizam, como a gente tem aqui, música clássica para poder acalmar os animais, e com isso eles tiram, por exemplo, uma qualidade de leite melhor, os animais ficam menos ansiosos, mais calmos, então eles também vivem em uma condição mais saudável. As plantas também, diversos estudos com plantas demonstraram o quanto uma música calma e serena é capaz de ajudar nessas plantas, e o quanto elas ficam mais viçosas, quanto elas floreiam melhor os ambientes. E, por outro lado, o quanto uma música agressiva, né? O experimento utilizava, por exemplo, uma música clássica como Mozart e uma música de heavy metal, e a planta até virava, assim, para tentar, né, como se ela estivesse escutando, o que a gente faz com o rosto, né, para tentar fazer de conta que não estava ouvindo. Ela mudava de direção, enquanto que numa música clássica ela se virava totalmente para a caixa de som. Por que eu estou falando isso? A natureza absorve a nossa energia. A gente não enxerga isso, mas a ciência já é capaz de identificar, já é capaz de perceber e também de medir o quanto isso é ou não é benéfico. Bom, as águas, de todos os elementos da natureza, elas são as que mais facilmente puxam essa energia, se adaptam a essa energia e reagem a essa energia, né? Numa casa espiritual, como a nossa, a gente coloca, por exemplo, copos de água sobre a mesa, na frente dos trabalhadores. Por quê? Porque essa água está tirando tanto a energia negativa, que está atrapalhando o trabalho, ela puxa como se fosse um imã, ela puxa como se fosse uma esponja, ela puxa essa energia negativa, e ao mesmo tempo ela renova a energia do ambiente. Quando a gente na nossa casa quer fazer uma limpeza, qual que é a recomendação que tem? Colocar um copo de água com sal grosso, não é isso? O sal é só porque ele também potencializa essa capacidade de puxar a energia. A gente não tem esse costume de dizer, estou precisando tomar um banho de mar. O que é isso, né? Ou preciso tomar um banho de cachoeira. Quer dizer, a água realmente tem essa capacidade
de fazer a limpeza. Por que ela faz a limpeza? Porque ela puxa para ela. E depois como ela entra em contato com os minerais, como ela está em contato com a terra, ela então vai trocando essa energia com o ambiente e vai se limpando novamente. Por isso também a gente pede sempre que isso seja feito em local com água corrente, né? Você fazer um banho para se limpar na sua piscina da sua casa ou do clube não é uma coisa boa. Na verdade, energeticamente é péssimo, sinceramente. Por quê? Porque aquela água está parada, embora ela esteja quimicamente tratada, em termos energéticos, ela não tem uma renovação. Então o que ela faz? Ela vai limpando o ambiente. Todo mundo que mergulha ali, limpa. Chega uma hora que a energia dela está tão pesada que ao invés dela limpar, ela está passando uma energia ruim. Então isso é um processo um pouco difícil da gente manejar. O ideal seria que essa água de piscina pública fosse renovada com mais frequência. Muito bem, então a gente sabe que nós temos as chamadas águas de cima e as águas de baixo. E eu acrescentaria, nós temos também as águas dos subterrâneos. Então nós temos 3 níveis de águas. E o nosso corpo é formado 70% aproximadamente de água. Nós somos seres aquáticos. Talvez a gente não tenha percebido, mas nós somos seres aquáticos, né, que conseguem respirar na superfície. Mas nós somos seres aquáticos. Muitos espíritos, quando vêm trabalhar conosco, vindo de outros orbes, de outras esferas, de outras dimensões, eles costumam dizer que precisam fazer uso de uma espécie de escafandro. Quer dizer, eles cobrem energeticamente o perispírito deles com algo que permita que eles possam respirar no nosso nível, porque é muito denso, é como se eles estivessem mergulhando no fundo do mar, e além de denso, é tóxico. Então, diante das tragédias, as águas costumam ter um papel fundamental. E quando não são as águas, são os ventos, né? Porque a água também está, de forma mais sutil, no ar. E outros elementos similares às águas. Então, o vento nunca é um sopro vazio, né? O vento carrega com ele gases, carrega também elementos. Então, a tragédia que a gente vive hoje no Rio Grande do Sul é, vamos dizer assim, uma resposta das águas, do elemento água, né, às nossas formas de pensamento. Então, a negatividade do pensamento que nos atinge nesse momento. E aí eu não estou falando especificamente do Rio Grande do Sul. Ali é onde as águas resolveram reagir. Elas se concentraram ali, estão concentradas ali. Mas a forma de pensamento negativa, hoje, ela é mundial. E de alguma maneira, nós atraímos mais ou menos essas tragédias, também conforme o nosso pensamento e a energia que a gente emana. Então, quanto mais terra-terra, digamos assim, não vou nem falar em positividade ou negatividade, quanto mais os nossos pensamentos estão ligados às preocupações do nosso dia a dia, aos nossos anseios, em preencher os nossos anseios, né? Então, quanto mais a gente pensa no salário que a gente vai receber, ou no dinheiro, ou na riqueza que a gente vai produzir, quanto mais a gente se preocupa em chamar a atenção das pessoas pelo reconhecimento, a gente faz muito isso nas redes sociais hoje, né? Buscando atenção, são as curtidas, né? Audiência. Quanto mais a gente se preocupa em se dar bem, em obter vantagens, né? Esse jeitinho brasileiro de tirar vantagem, às vezes, de uma situação que prejudica outras pessoas. Um exemplo prático disso é: alguém perdeu um cartão de metrô, tinha lá R$400, porque a empresa tinha dado para ele fazer o transporte durante o mês, né? Quem acha esse cartão, será que vai procurar o dono? Quem achar uma carteira cheia de dinheiro
né? Vai procurar o dono? Pode até procurar, mas vai deixar o dinheiro ali? E se a gente pegar essa carteira e entregar num posto dos Correios ou dar uma delegacia, vocês confiam realmente que ninguém vai tirar o dinheiro lá de dentro? Então, isso é uma coisa da natureza humana, que a gente chama de vibração terra a terra. Quando a nossa preocupação ela está focada no meu diploma, no meu carro novo, na minha viagem, na roupa nova que eu preciso comprar, no celular que eu uso e assim por diante, isso não precisamos chamar de positivo ou negativo. Isso apenas faz com que a gente fique mais aprisionado às vibrações da Terra. E aí, mais aprisionado à vibração da Terra, mais energia densa a gente produz. Uma outra forma de produzir energia densa é se alimentar de carne. Não precisa ficar brava comigo, Léo. Mas é verdade. Porque a energia animal faz com que a gente cada vez se torne mais próximo dos nossos instintos. Quando a gente se alimenta de alguma coisa, a gente absorve não apenas as condições físicas perceptíveis, né, chamados nutrientes, as fibras, etc., mas a energia que é invisível, que é própria desse elemento. Então, ora, se a gente come carne, a gente está se alimentando da energia de um animal que é instintivo. Ele não tem raciocínio. Ele tem sensibilidade, ele é sensitivo, mas senciente, na verdade. Mas ele não tem racionalidade. Então ele está muito mais próximo dos instintos do que nós. Isso acaba provocando em nós uma reação mais instintiva ainda, mais animalista. Daqui a alguns séculos, talvez milênios, a gente vai olhar para trás e dizer assim: nossa, mas a humanidade comia carne? As pessoas precisavam matar animais para poder se alimentar? As pessoas criavam isso em cativeiro, trancados nos cubículos? As galinhas não saíam do lugar, ficavam ali 24 horas por dia para botar ovo e assim por diante. A gente vai olhar para trás como a gente olha hoje para trás os canibais e diz que absurdo, eles comiam gente. Então a gente vai ter ainda esse olhar. Eu estou dizendo isso porque isso é parte de um processo evolutivo. Não significa que quem não come carne, quem é vegano, é mais evoluído do que outro. Não é isso. Estou falando da coletividade. A conquista civilizatória. Ser capaz de sobreviver sem produzir violência é uma necessidade de evolução civilizatória. Como hoje, a gente não precisa guerrear nas ruas. Você sai na rua e anda razoavelmente seguro, né? Mas se você voltar no tempo, há 3.000 anos atrás, as pessoas não andavam seguras nas ruas. Na verdade, nem na Idade Média, e talvez aqui perto de nós eu não andasse. Por quê? Ninguém respeitava ninguém. Se você estava andando na rua com algum objeto que a pessoa quisesse para si, ela simplesmente ia lá e pegava. Hoje, a gente chama as pessoas que fazem isso de marginais. Mas antes era normal. Isso era considerado absolutamente normal. Então, quando a gente olha a energia civilizatória que nós estamos caminhando, ela precisa cada vez se afastar mais dos instintos. Ela precisa evoluir para os sentimentos e para a razão. A conquista humana é a percepção de que a gente tem algum controle sobre esses impulsos naturais. Que a gente pode segurar a raiva. A gente está com raiva de alguém, você não vai lá e mata essa pessoa. Não, você engole seco, conversa, vai passear, pensa melhor, procura conversar, né? E aí você vai aprendendo o quê? O perdão. O conceito do perdão é o maior traço da condição civilizatória. O animal, se você vai lá e provoca um animal, ele pelo instinto, ele reage com violência. O animal não sabe perdoar. Aí você fala assim, mas o cachorro depois esquece. Mas isso não é perdão. É porque não tem essa noção da maldade. Entende a diferença? Nós somos capazes de conter a reação agressiva. Nós somos capazes de conter a violência. Nós somos capazes de conter os nossos impulsos sexuais, por exemplo, né?
Imagina porque você está andando na rua, sentiu atração por alguém, se fosse lá, agarrasse essa pessoa e quisesse ter com ela ali, beijar e ter uma relação sexual. Era isso que acontecia antigamente. As relações de estupro, elas eram abertas entre homens e mulheres. Muito mais pelo homem, pela força física, mas esse freio moral, de ser capaz de olhar para o outro e dizer, opa, peraí, eu não posso avançar. Né? Hoje, o que todo mundo costuma dizer é o não é não. Né? Então, assim, esse não é não é um freio moral. Mas é também uma capacidade da gente lidar com os desejos dos outros, com as vontades dos outros e entender que tem limites. Então eu não posso simplesmente levantar uma bandeira e dizer assim, não, a maior conquista da humanidade é a liberdade. Liberdade? A maior conquista da humanidade é a solidariedade. Liberdade e igualdade são passos anteriores. Primeiro é a noção da liberdade, eu quero ser livre, nos nossos fluxos de desenvolvimento emocionais. Né? Nosso fluxo emocional, a gente descobre isso mais ou menos na adolescência. Na fase adulta, a gente costuma se afastar da casa dos pais. Por quê? Porque a gente vai querer ter uma identidade. Então, isso é uma conquista de liberdade. Mas essa liberdade mostra que ninguém vive sozinho em sociedade. Aí você se dá conta que para poder viver bem, você tem que respeitar o outro, que o outro é igual a você. Ou deveria ser. Alguns não se tocaram disso ainda. Então, quanto mais o pensamento está preso ao conceito, que chama na espiritualidade de egoísmo, mas na verdade é o conceito da liberdade. Eu só estou preocupado com a minha liberdade, com o meu bem-estar, não estou preocupado com os outros. Quanto mais aprisionado esse a gente está mais preso à condição animal, porque o animal precisa disso. Ele tem um impulso instintivo. O animal que já evoluiu muito, que é o que a gente chama de animal doméstico, ou animal que sabe viver em coletividade, ele já tem uma noção de igualdade. Né? Quer ver, por exemplo, os lobos. Os lobos vivem junto com outros lobos. Eles têm uma alcateia. Os animais como o boi e a vaca, que a gente despreza tanto, eles vivem em comunidade de uma forma extremamente fraterna, muito melhor que a gente. Você já viu um boi e uma vaca brigarem no pasto? Não estou falando touro com touro. Aí, por uma questão de instinto, de fato, pela sexualidade, eles brigam mesmo. Mas quando você está falando de um boi, que ele é castrado, e as vacas, não tem briga no pasto. Tem uma brincadeira ou outra, mas briga, violência. Veja como esses animais são muito mais evoluídos do que nós. Muito mais mansos. Né? Isso vale para as ovelhas, para os carneiros, para as cabras, para as galinhas. Galinha é um animal extremamente amoroso. Os porcos são cachorros. Os porcos são super amorosos. Eu duvido se, ao invés de a gente ter lá a bandeja de carne pintada de vermelho, como a gente compra gelada no mercado ou no açougue, se a gente colocasse os animais, a gente ia ter coragem de comer. Eu queria ver se, ao invés de uma linguiça, você tivesse um bacon. Que alguém fosse pegar lá, tem lá um leitãozinho, ó, leva para casa, você vai fazer o seu bacon. Quem é que ia comer o bacon? Quem é que ia comer o peito de frango? Quem é que ia comer a picanha? Por quê? A sociedade, ela tenta esconder a maldade. Mas isso é uma vibração terra-terra. Isso não é uma vibração evoluída. Então, quando a gente vê a natureza se revoltando contra isso, é uma forma de defesa. Diz, ó, parem com isso, pelo amor de Deus, parem com essa violência. Demorou milênios para a gente produzir esses animais, essa beleza, essa harmonia na natureza. E vocês, humanos, que são também criação nossa, de Gaia, estão destruindo tudo. Está tudo poluído. As águas de cima, de baixo, as subterrâneas estão contaminadas, os lençóis freáticos estão contaminados. Os mares estão contaminados. Agora começaram a falar sobre plástico. Gente, em 50 anos a gente conseguiu contaminar o oceano de plástico. 50 anos. Você imagina o que vai acontecer daqui a mais 50 anos. Se a gente pegasse um ser humano congelado no tempo, 300 anos atrás, acordasse esse ser humano hoje, ele fosse respirar, ele morria intoxicado. O organismo dele não estaria preparado
para o grau de toxicidade, poluição, radiação que nós temos hoje. Com a quantidade de bombas atômicas que a gente já usou, além de Hiroshima e Nagasaki, mas que a gente já usou em testes nucleares, a atmosfera da Terra está toda irradiada. Não é à toa que o planeta vive de câncer, gente. Toda hora tem alguém com câncer. Mas só que essas notícias não circulam, mas basta pensar um pouquinho, pesquisar, ir lá buscar informação. Essa informação está na ciência. Não estou falando isso porque a espiritualidade está me fazendo uma revelação aqui do que isso acontece. Não. Então, as tragédias como essa, no Rio Grande do Sul, ou como as queimadas que estão acontecendo no Canadá, já aconteceram diversas vezes nos Estados Unidos, né? Florestas, o pouco das florestas que restam sendo queimadas, as tragédias das guerras na África, desde as guerras tribais até as guerras maiores, de genocídio, perseguição, as grandes atrocidades que acontecem na África. As guerras do Oriente Médio, as guerras do Norte da Europa, as ameaças de guerras, as guerras invisíveis, que são as guerras eletrônicas, as guerras financeiras, as guerras que agora caminham para o controle, até mesmo da atmosfera, né? Também já é claramente demonstrado que as grandes nações, elas já sabem provocar furacões, terremotos, maremotos, já dominaram os efeitos da natureza como armas. Então, o que nos resta se não evoluir? O que nos resta é ser capaz de abraçar a tolerância e o perdão. É ser capaz de entender que a humanidade não vive sozinha. Tá bom, nós evoluímos mais racionalmente. Nós somos capazes de interferir no nosso ambiente. Nós somos capazes de construir coisas incríveis com a natureza. Incríveis, maravilhosas. A gente foi capaz de desenvolver tecnologias de combate a doenças. A gente facilitou a comunicação no mundo inteiro. Hoje, com um aparelho celular, um computador, a gente fala com o mundo inteiro a qualquer momento, como se estivesse aqui do nosso lado. A gente vê a imagem. Não vai demorar muito e nós vamos estar dominando o teletransporte. Já tem vários procedimentos avançadíssimos nisso. A gente vai sentir cheiro. A gente vai poder enviar coisas. Eu me lembro quando eu era criança e houve uma exposição na cidade do interior que eu morava, no litoral de São Paulo, com o Telex. Eu sou bem velhinho já, né? Bastante cabelo branco. O Telex era o máximo da modernização. Só que eles estavam fazendo uma viagem, naquela época era a Telesp, que era a empresa de telecomunicações lá de São Paulo, com o fax. O fax tinha acabado de ser inventado. Você imagina com uma criança de 8, 10 anos, vê um fax. Aí você pega uma folha, você enfia num aparelho e ele sai em outro lugar. Assim, como assim? Essa folha está aqui. Como é que ela saiu em outro lugar? Não é que ela saiu, ela se transformou em dados. E aquela máquina em outro lugar, pelo meio eletromagnético, reimprimiu essas coisas e saiu numa folha do lado de lá. Mas eles mostrando para a gente, parecia mágica. Entra num lugar e sai pelo outro. Isso tem 50 anos, quase. Então, hoje, o que a gente é capaz de fazer com a imagem, a gente manda uma imagem pelo WhatsApp, a gente manda pelo e-mail, a gente manda por outros aplicativos, né? A gente baixa da nuvem, a gente vê uma palestra, um vídeo. Essa palestra nossa está sendo gravada. A gente não sabe aonde as pessoas vão poder ouvir, elas podem ouvir no mundo inteiro, né? Então, nós aqui estamos presentes nessa reunião. Mas tem pessoas que estão em qualquer outro lugar do mundo, que vão ouvir de madrugada, vão ouvir daqui a 50 dias, 300 dias, a gente não sabe. Então, a gente dobra o tempo. Isso é uma capacidade, uma conquista humana maravilhosa. A gente não é mais refém do tempo. Uma reunião como essa, que está sendo feita na data de hoje, ela vai poder ser compartilhada com alguém daqui a muitos e muitos outros dias lá na frente. E talvez em algumas centenas de anos, algum pesquisador um dia vai encontrar e falar assim, olha, tinha lá uma reuniãozinha na Casa Paula, que alguém estava falando sobre isso. Porque nós mudamos, somos capazes de mudar a história. Nós mudamos o tempo, nós mudamos a capacidade de percepção sobre as coisas, a gente domina o microcosmo, a gente domina o macrocosmo. A gente faz viagem fora da Terra.
a gente cura doenças, a gente tem meios de bem viver. A gente é capaz de produzir alimentos para matar a fome de toda a humanidade. A gente tem bem-estar. A gente chega em casa, a água é encanada, a gente tem eletricidade, a gente tem conforto. A gente dorme com segurança, com prazer. A geladeira guarda os alimentos por muito, muito tempo. A gente tem alimentos que são armazenados a vácuo, que eles no armário também duram muito, muito tempo. A gente não precisa mais ir no quintal, correr atrás de um animal para matar, para sobreviver, porque a gente produz, industrializa os alimentos de uma forma racional. Mas de que serve isso? Se o preço de tanta conquista é a destruição da própria natureza que nos trouxe até aqui. Destruir a natureza, desrespeitar a natureza, é matar os nossos ancestrais. Vocês devem se lembrar do projeto Genoma, que mapeou o nosso DNA. A surpresa deles, quando perceberam que nós somos praticamente idênticos a uma mosca. Emmanuel já dizia isso, o Chico, muito antes da pesquisa genética. Quando o Chico, tentando se mostrar humilde no comentário para Emmanuel, dizia assim: eu sou um verme mesmo. Ele diz assim: você está ofendendo o verme. Porque na escala da evolução, o ser humano está muito mais próximo do verme do que dos arcanjos. E aí vem o projeto Genoma e diz isso. O nosso DNA não é muito diferente. Então, quando a gente mata a natureza, quando a gente despreza, a gente suja a natureza, quando a gente despreza os animais, os vegetais, as águas, a gente está matando a nossa ancestralidade que nos trouxe até aqui. E nós não seremos capazes de sobreviver se nós não aprendermos a dividir o espaço com o restante da natureza. Não dá mais para a gente simplesmente pegar uma cidade como o Rio de Janeiro e asfaltar tudo. Quantas pessoas aqui sabem a quantidade de rios que tem na cidade do Rio de Janeiro? Me diz, por favor. Aliás, vou até perguntar diferente. Quais são os rios visíveis na cidade do Rio de Janeiro hoje? E aqueles que estão, pouquíssimos que estão visíveis, estão canalizados muito estreitamente. Quer dizer, eles não têm margem para poder se espalhar, se acomodar numa hipótese de chuva, de tempestade, como aconteceu no Rio Grande do Sul. Gente, se o que está acontecendo lá acontecesse aqui no Rio de Janeiro, nós todos já teríamos morrido. Porque o Rio de Janeiro não tem vazão. As águas saem da montanha e já caem diretamente no mar. Se a maré estiver cheia, acabou. Não tem para onde ir a água. Se tivesse 3 semanas chovendo como está lá, 3, 4 semanas, não tem como existir o Rio de Janeiro. Lá é uma região que ainda pega um grande planalto, tem uma parte de planície, pega o rio e ainda está um pouco longe do mar. Quer dizer, tem um caminho, está destruindo tudo. É uma catástrofe. Mas por que também? Porque canalizaram os rios, construíram nas margens dos rios, tiraram as florestas, asfaltaram as cidades. E nós fizemos a mesma coisa. Não é só o Rio Grande do Sul que fez isso, gente. Isso é o mundo inteiro. O mundo inteiro. Mas principalmente nós. Mas pode visitar qualquer grande cidade do mundo exatamente assim. Quando a gente vê mares inteiros evaporando, como o Mar do Aral era um mar gigantesco, naquela região ali da Ásia Central. Desapareceu por causa do abuso das águas, das irrigações, etc. Hoje, a maior parte de água utilizada no mundo é na irrigação. Água potável, não sei se vocês sabem disso. O que a gente produz de irrigação hoje? Por que a gente precisa da irrigação? Para produzir o quê? Principalmente soja. São grãos em geral. Mas principalmente a soja. A soja que ela é geneticamente modificada. Então eles plantam em grandes extensões, destroem florestas, destroem os rios, pegam as águas dos rios, fazem a irrigação, grandes plantações. A soja é utilizada para alimentar o quê? Principalmente porcos e outros animais.
Quase nenhum de nós aqui consome soja em casa. Pode usar óleo de soja, eventualmente uma semente da soja, aqueles que gostam mais da comida vegetariana, tofu, mas isso é mínimo. Percentualmente isso é mínimo. A grande quantidade é utilizada para alimentar animais. Ou seja, a indústria animal não apenas destrói pelo consumo do animal, mas também para produzir mais e mais animais. Então, e os animais eles contaminam, em grande produção, como a gente faz concentrada, muito metano. Então, ele polui a atmosfera, usa muita água e a gente ainda tem que ter muita terra e água para poder plantar soja e outros alimentos para esses mesmos animais. Então, assim, no fundo, o ciclo econômico que nós racionalmente decidimos fazer, num programa extremamente desenvolvido por aquilo que a gente considera como capitalismo, liberalismo, o que for, esse modelo econômico mundial de produção de riqueza e consumo, é baseado na carne. Se a gente tirar da equação a carne, o consumo de carne e o consumo de fósseis, que é para a produção de petróleo, o que acontece com a poluição no planeta? Reflitam sobre isso. Se ao invés de a gente utilizar o combustível fóssil, que contamina principalmente o ar e os rios, e a gente passar e tirar o elemento carne da nossa alimentação, o que acontece com o planeta? Então, não é uma decisão boba. Não é uma decisão de, mas eu adoro carne, eu não quero abrir mão do meu churrasco, eu não quero... Não é sobre isso que nós estamos falando. Ninguém está falando aqui que nós temos que sofrer, ninguém está falando aqui que a gente tem que abrir mão de ter felicidade, um prazer, não é isso. Não é sobre isso. O que nós estamos falando é sobre ter condições de vida. É sobre ser capazes de amar a humanidade como um todo para que a humanidade continue existindo. Nós estamos falando de próximas gerações. O que significa falar de próximas gerações no Espiritismo? Bom, se a gente acredita em reencarnação, quem são as próximas gerações? Seremos nós mesmos. Para que a gente possa habitar esse planeta daqui a 100, 150 anos, quando a gente puder voltar aqui numa outra encarnação, tem que existir o planeta, tem que existir água, tem que existir um ar possível de respirar, tem que diminuir a radiação, tem que diminuir a contaminação do ar de todos os sentidos, ainda tem que existir abelhas para polinizar. Nós temos que conviver com florestas, temos que restaurar as florestas, temos que restaurar os mares para que haja algas. As algas é que produzem uma grande parte de oxigênio. Se a gente continuar jogando plástico e sujeira no mar como a gente faz hoje, olhamos aqui a Baía de Guanabara, vizinha nossa. Eu convido vocês a darem um mergulho ali perto da refinaria, em Caxias. Quem quer tomar um banho de mar ali? Eu gostaria muito que os que dirigem e tomam as decisões sobre essas refinarias tomassem um banho de mar ali. Na época do Império, a Baía de Guanabara tinha botos e golfinhos. Era considerado um cenário idílico, invejável. Pode buscar todos os quadros feitos naquela época. Maravilhosos, maravilhosos. A ilha de Paquetá era um paraíso no meio desse mar cercado de tanta riqueza animal e vegetal. Nós estamos falando de menos de 200 anos. Na verdade, a Baía de Guanabara já está contaminada e praticamente destruída há mais de 50 anos. Então, você fala assim, em 100 anos a gente destruiu aquilo que a Terra demorou alguns bilhões de anos para fazer. Porque a Terra tem cerca de 4 bilhões e meio de anos, então são 4 bilhões e meio jogados no lixo. 100 anos são 2 gerações, no máximo.
2 gerações. Em 2 gerações a gente destruiu. Em mais uma 3ª geração a gente está destruindo o mar e a gente não quer que a natureza reaja. A água, volto a lembrar, reage às emoções. A água reage à negatividade. Se nós estamos bem em casa, imagine assim, você acabou de ver o seu filho nascer, está muito feliz, seu filho está ali. Você pega um copo de água e você está vibrando nessa alegria, nessa emoção, nessa gratidão. Você bebe aquele copo de água. A água, ela captura essa sua alegria e ela devolve para você. Essa água que você bebe, ela vai ajudar a formar um novo leite. Esse leite que você vai amamentar aquele seu bebê. Olha que ciclo lindo e maravilhoso. Agora imagine o contrário. Você acabou de ter o seu bebê. E você está com raiva, porque você não queria ter esse bebê. Por alguma razão você foi obrigado a ter esse bebê. E você vai pegar um copo de água. E você passa essa energia negativa para essa água. E você bebe essa água. O que acontece com o leite e com o bebê? Isso acontece o tempo inteiro, gente. O tempo inteiro. Então você está com raiva do seu chefe, porque você brigou no trabalho. Muita raiva do seu chefe. Aí você não precisa tomar uma água. Aí você vai lá na copa e pega um copo de água. Segura aquele copo de água e bebe aquela água. O que isso vai fazer para você? Vai ser bom? Qual é a recomendação espiritual que a gente faz nessa hora? Ao invés de você tomar água, vai no banheiro, lava a mão. Faz uma prece. Lava a mão, faz uma prece. Se você puder, sai do ambiente, vai para um lugar que tem uma árvore, que tem um jardim, faz uma prece. Para que a árvore ajude a tirar essa energia e ela vai levar para a terra pelas raízes. Ela vai pelo sol, ela vai queimar essas formas de pensamento. Aí esquece a água. Você está morrendo de raiva do seu chefe. Você sai do trabalho e vai para um bar. Aí você tem água potencializada com álcool. Olha que beleza. O álcool faz com que ele puxe a energia negativa mais rápido que a água. E aí ele evapora dentro de você e a digestão dele é mais rápida do que a água. O que acontece? Aquilo vai diretamente para o seu cérebro, para o seu coração. Aliás, energia de bar, ela é muito negativa também por causa disso. Porque as pessoas vão levar os seus desabafos, as suas mágoas. Ah, mas eu estou ali tão feliz, eu vi num pagodinho. Tudo bem. Né? Mas o álcool não vai trazer energia positiva para você. A água é capaz de trazer. O refrigerante também não vai. O suquinho industrializado também não vai. O mate também não vai. O problema é que nós esquecemos como nós devemos nos relacionar com a natureza. Nós perdemos aquilo que os nossos antepassados chamavam de magia. Magia ancestral, mas que respeitavam. O índio respeita até hoje. Os aborígenes, de um modo geral, respeitavam até hoje. Eles tinham rituais. Eles não iam lá e simplesmente pegavam um animal para comer. Não. Eles oravam, pediam permissão para a natureza para fazer isso. Havia um respeito para esse ciclo de alimentação. Que eles não eram agricultores, então eles precisavam comer animais, mas havia um respeito religioso. Os xamãs, os pajés ensinavam isso nas tribos. Esse cuidado com a natureza. Eles cuidavam das águas, ajudavam a manter os rios limpos, né? Cuidavam para que não houvesse ali um aprisionamento da água, uma enchente, etc. Eles ajudavam também a manter vivos os animais, cuidavam deles, etc. Nós perdemos essa relação. Nós perdemos. A nossa conexão hoje, ela é com os produtos industrializados. Nós nos relacionamos com máquinas, com plásticos, embalagens plásticas. A gente pega um arroz, um feijão e joga na panela. A gente não sabe de onde veio. A gente não sabe que mãos manipularam aquilo. Que agrotóxicos foram jogados ali dentro. Que energia estava naquela terra já esgotada de tanto plantio, forçado.
né? Antigamente as frutas, elas tinham um tempo certo para você comer, né? No verão você comia as frutas cítricas, no outono você comia as frutas mais durinhas, vermelhas, no inverno não tinha fruta, né? Você ia comer de novo lá na primavera alguma coisa. Hoje em dia não. Você tem fruta o ano inteiro. Como assim tem fruta o ano inteiro? A terra não tem como produzir, não tem sol, então eles forçam. Para forçar isso é o quê? Quimicamente. E essa química vai para onde? Ela volta para nós e fica no solo. E contamina os lençóis freáticos. E volta para a gente através da chuva, através da água que a gente consome. Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui adoram tomar água mineral. Vocês já pararam para pensar que essa água é retirada de lá? Ela é embalada, passa por um calor infernal dentro daquele plástico, fica nos caminhões, depois fica nos supermercados. Aí chega na nossa mão um vendedor de rua e diz assim, água é gelada! Aí pega uma aguinha daquela ali e toma. Uma beleza, né? Que tipo de energia tem nessa água mineral que a gente está pagando tão caro achando que está tudo lindo e maravilhoso? A gente não dá bola para as energias. A gente esquece as pessoas que manipulam isso. A gente não se dá conta das pessoas que são escravizadas nos trabalhos, ganhando mal para nos servir. Aqui no Grajaú tem um mercado que só tem ar-condicionado lá para dentro. Na porta onde ficam os caixas, é muito quente, muito, muito quente. Tanto que normalmente quando eu vou lá comprar, eu chego ali no caixa e começa só a transpirar demais. Depois quando você sai fora está até fresquinho, mas ali eu não sei o que acontece, que é muito quente. Aí eu já perguntei diversas vezes para aquelas pessoas assim, como é que vocês aguentam? Vocês ficam aqui direto, sentados. Ela falou assim, pois é, né? A gente não pode reclamar, fala baixo, por favor, que eu não posso falar nada. Quer dizer, e aí você pega lá o seu alimento, que já passou por todos os processos que eu falei antes, aí você entrega para ela, aquela pessoa está triste, sofrendo, ganhando mal, sendo maltratada, destratada ali, de um modo geral, passando aquele calor. Ela pega o seu produto e vai lá e passa no caixa para poder medir o preço e devolve para você. Você acha mesmo que isso não tem contaminação energética? Não seria muito diferente se as pessoas estivessem bem tratadas, ganhando justamente, num ambiente saudável? Não é assim que a gente sente quando a gente vai num restaurante que nos tratam bem? Parece que a comida fica mais gostosa. Quando alguém chega com você e diz assim, olha, aqui o seu prato, espero que você aproveite bem, se você goste. Ou quando você come essa comidinha caseira, que quem fez com amor, com carinho. Qual é o tempero especial que você tem pôs aqui? É amor, tem até uma propaganda disso, né? De um tempero artificial, né? O segredo é o amor, né? Então, o amor de fato é o segredo, mas não o amor do sazon. Não é o amor da industrialização, não é o amor da maldade que a gente impõe às pessoas para elas nos servirem. Não é fazer com que as pessoas sejam obrigadas a nos dar coisas que elas não podem comprar. Como na música Construção, de Chico Buarque, né? Trazendo isso para os tempos de hoje, eu fico pensando assim, quantos são os vendedores, as vendedoras que trabalham nessas grandes lojas, esses grandes magazines, essas casas de carro importado, vendendo coisas que eles jamais vão poder comprar. Joias, vestidos, né? Acessórios, jamais vão poder comprar. Que tipo de energia vem naquele diamante maravilhoso que a gente vai dar de presente de casamento? Ainda mais um cristal. O cristal é a água endurecida. O diamante é uma água que foi processada com carvão por milênios. Ele concentrou ali todo o campo de energia. Então ele é capaz de puxar mais ainda o campo magnético. Por isso também que a gente recomenda, quem mexe com pedras, saber fazer limpeza dessas pedras. Uma cidade como o Rio de Janeiro, ela é praticamente cercada de granito. Não sei se vocês sabem isso. Essas pedras que estão aqui no Rio de Janeiro, Corcovado, Dois Irmãos, Pão de Açúcar, Perdido aqui do lado, tudo isso é granito. O granito é um cristal, uma forma de cristal. Fora o granito, tem vários outros cristais, tem várias cavernas de cristais nessas montanhas do Rio de Janeiro. Então, o Rio é uma cidade muito privilegiada, porque além de ter a floresta urbana, ter
as lagoas, o mar, ainda tem os cristais que nos protegem. Por que será que nós íamos morar no Rio de Janeiro? Olhando do ponto de vista da espiritualidade, será que é porque a gente é bonzinho? Será que alguém lá em cima que coordena essas coisas diz assim, não, poxa, aquelas pessoas ali são tão legais, estão tão evoluídas, vamos dar um lugarzinho bonitinho para elas, agradável, para elas se sentirem bem. Será que é assim que funciona a lógica da espiritualidade? Não é assim. A lógica da espiritualidade é assim, quem mais precisa? Então, os que mais precisam são aqueles que ficarão naqueles lugares mais harmônicos da natureza. Para que o coração de pedra dessas pessoas, para que o ódio, a revolta, a brutalidade, o egoísmo possa ser tocado por essa harmonia que a natureza oferece. Então, se algum de nós aqui pensa que nós estamos nessa cidade porque nós merecemos mais, não é verdade. Porque aqueles que são mais evoluídos do que nós são capazes de absorver melhor as adversidades. Nós ainda somos espíritos muito primitivos. Então, que os nossos irmãos no Rio Grande do Sul e aqueles que estão sofrendo como refugiados, aqueles que são vítimas das guerras, de todas as outras catástrofes que nós enfrentamos na natureza, eles que são o nosso bode expiatório, que estão no nosso lugar, sofrendo também pelas nossas maldades, pelas nossas falhas de caráter, pela nossa vibração negativa, pela nossa prisão ainda, as questões dos instintos da matéria, que esses irmãos recebam por nós o benefício da misericórdia e da bondade divina. Que as dores deles possam ser aliviadas, que eles possam encontrar nesse sofrimento a lição necessária para despertarem espiritualmente e aceitarem com resignação o sacrifício necessário, porque o espírito não morre e o corpo está aqui só de passagem. E que com esse amor e essa dignidade que eles merecem, aí sim, porque nós todos somos dignos do amor de Deus e da bondade de Jesus, que a gente se deixe tocar pela mudança da nova terra. E que assim a gente faça renascer o perdão de Gaia e que nós possamos também nos perdoar para que a vibração se acerene no amor e na fraternidade. Na graça de Deus.